Olá, pessoal do quarto ano. Nossa aula de agora é de ciências e será a continuação da aula passada sobre seres vivos microscópicos, ok? Na aula passada, nós vimos que seres vivos microscópicos são aqueles que nós não conseguimos enxergar a olho nu. Nós precisamos da ajuda dos microscópios para conseguir visualizá-los, certo? O microscópio, para vocês lembrarem, é aquele aparelho que amplia a imagem das coisas, certo? Dos objetos. Na aula passada, nós conhecemos as bactérias, certo? Hoje nós veremos os fungos e os protozoários. Tenho certeza que vocês já viram um fungo, porque os fungos eles são seres vivos encontrados em ambientes úmidos e com alimento disponível. Eles podem ser formados por várias células, que são esses que eu sei que vocês já viram, que eles podem ser observados a olho nu, e tem aqueles que são formados apenas por uma célula, ok? Então, aí no livro de vocês tem um exemplo de cogumelos e de orelhas de pau. Se vocês tiverem um tronco no quintal de casa e esse tronco fica um pouco molhado e aí ele está num local úmido e que tem um alimento para esses cogumelos crescerem, eles crescem. E aí vocês já devem ter visto esses cogumelos assim no quintal de vocês, ou essas orelhas de pau, que são esses fungos que crescem nos troncos das árvores, certo? Se vocês não lembram assim do jeito que eu estou falando, olhem no livro de vocês, certo? No capítulo que fala sobre fungos, que é esse dos seres vivos microscópicos, certo? Alguns fungos, como as leveduras, são formados apenas por uma célula e só podem ser observados com o auxílio do microscópio, certo? A levedura ela ajuda a formar alguns alimentos, que depois a gente vai ver. Os fungos eles também participam da decomposição de matéria orgânica. Então, o bolor é um exemplo de fungo decompositor que pode ser observado em diferentes tipos de alimentos, como os pães. Quando o pão ele está lá velho, vocês já observaram que fica aparecendo o bolor nele e aquela mancha meio cinza esverdeado assim. No livro também tem mostrando para vocês verem o que é o bolor, mas eu tenho certeza que vocês já viram em casa, quando o pão está ficando meio velho e aparece aquelas manchas nele. Isso se chama bolor e é um tipo de fungo, certo? Também quando as frutas estão apodrecendo, né? Ela está sendo decomposta por bactérias e também pelos fungos. No livro tem a imagem de uma laranja, certo? E a laranja ela tá com a parte meio verde em cima, meio verde com cinza. E ela está sendo decomposta pelos fungos. Essa parte cinza esverdeada são os fungos agindo na decomposição dessa laranja, certo? Esses fungos, assim como as bactérias, também trazem benefícios para a gente, assim como malefícios. Primeiro nós vamos ver os benefícios, certo? Além dessa importância ambiental que ele trabalha decompondo essas matérias orgânicas, eles são utilizados na fabricação de combustível, certo? De medicamentos e de alimentos, como pães, queijos e vinhos, certo? O etanol, aquele álcool que o pai de vocês talvez utilizem no carro como combustível, ele é produzido pela fermentação da cana-de-açúcar. E essa fermentação ela é realizada pela levedura, por um tipo de levedura que é um fungo, certo? Esses seres vivos consomem o açúcar presente na cana de açúcar e liberam o álcool e o gás carbônico, certo? Tem também o queijo gorgonzola, certo? Tem uma foto também no livro do queijo gorgonzola, que tem um fungo que ele participa desse processo de produção desse queijo, certo? E esse fungo é responsável pelo sabor do queijo e pela coloração que ele tem, que é um azul meio esverdeado, certo?
Agora vamos ver os malefícios dos fungos. Os fungos, eles também podem prejudicar a nossa saúde. Como? Causando infecções conhecidas como micoses. Tá bom? A onicomicose é uma infecção causada por fungos que ocorre nas unhas. Nossas unhas, elas ficam, quando elas estão acometidas por esse fungo, ela fica manchada, elas podem cair do nosso dedo e elas se tornam meio duras e grossas. Tem uma foto também no livro, tá bom? Em geral, esse fungo ele ocorre nos nossos pés. Por quê? Porque às vezes a gente usa aqueles calçados fechados, né? E o pé da gente fica úmido, está num ambiente quente, ou seja, um ambiente ideal para esse fungo se desenvolver, certo? Esse fungo ele pode ser adquirido como ele pode ser adquirido? Se você utilizar um alicate que está contaminado com esse fungo, ou pisar, ter contato com o solo que tem esse fungo, certo? Por isso, é importante que a gente utilize calçados que sejam arejados, né? Que deixem o pé sem ficar úmido. Lavar os nossos pés direitinho, diariamente, secar bem entre os dedos, trocar as meias com frequência e dar preferência a meias de algodão, né? Para não acumular suor nos nossos pés, ok? Vocês sabem o que é um antibiótico? Um antibiótico é formado também por um fungo, certo? Os antibióticos, eles são medicamentos que nós utilizamos para tratar doenças causadas por bactérias, certo? A penicilina foi o primeiro antibiótico da história. E a penicilina foi descoberta por acaso, certo? O bacteriologista, que é a pessoa que estuda bactérias, Alexander Fleming, ele estava estudando maneiras de combater bactérias que causavam infecções. E por acaso ele fez uma das maiores descobertas do século XX, certo? Que foi a cura para essas infecções causadas por essas bactérias, certo? Ele esqueceu uma placa com a cultura de bactérias sem tampa em cima da mesa. E por causa do contato dessas bactérias com o ar atmosférico, essas placas foram contaminadas por fungos, certo? Pelo fungo Penicillium notatum, certo? E alguns dias depois ele percebeu que na região próxima a esse fungo as bactérias não conseguiam se desenvolver, certo? Então, após muitos estudos, ele descobriu que o fungo produzia uma substância que matava diversos tipos de bactérias. Então, ele estava com a cultura, uma lâmina cheia de bactéria, certo? E ele deixou essa lâmina em cima da mesa descoberta, certo? E o contato dessa lâmina com o ar permitiu com que fungos se formassem aqui na lâmina. E ele percebeu, o Fleming, o bacteriologista, que esse fungo que se formou aqui na parte que estava aberta estava afastando as bactérias, elas não conseguiam se desenvolver, certo? Então foi assim que foi descoberto o antibiótico. Nós devemos lembrar que os antibióticos eles devem ser consumidos com responsabilidade. Por quê? Né? Nós temos que ouvir as recomendações médicas, porque as bactérias elas podem se tornar resistentes aos antibióticos caso nós não sigamos as recomendações da quantidade e dos dias que nós devemos utilizar esses antibióticos, certo? Então, se o médico passa para você tomar um antibiótico por 7 dias, você deve tomar por 7 dias e no horário recomendado por ele, ok? Não podemos, por exemplo, usar mais de 7 dias ou usar menos que 7 dias, porque essa bactéria ela pode se tornar resistente e aí esse antibiótico não vai mais servir para você, certo? Por isso que os antibióticos hoje em dia são vendidos apenas com receita médica. Você não pode chegar na farmácia e pedir um antibiótico e levar para casa, porque esse uso
irresponsável de antibiótico pode prejudicar muito a nossa saúde. Hoje nós vamos ver também os protozoários. Os protozoários, eles são seres vivos compostos apenas por uma célula também, certo? A maioria deles é microscópica, ou seja, nós não podemos observá-los a olho nu. E eles podem ser encontrados em diferentes locais do ambiente, certo? Na água, numa poça d'água, nos rios, no solo, nos seres vivos e na matéria orgânica em decomposição. Além desses protozoários servirem de alimento para muitos seres vivos, alguns deles habitam parte do sistema digestório desses animais, como as vacas e os cupins. Então imagine aí, o cupim já é pequeno e dentro do sistema digestório desse animalzinho tão pequeno existe um protozoário que ajuda a digerir a celulose, que é o açúcar encontrado nas plantas, certo? Existe esse protozoário dentro desse cupim que já é pequeno, que ajuda esse cupim a digerir a celulose, ok? Então, esses protozoários, eles podem causar várias doenças nos seres humanos, como a malária, a amebíase, a giardíase e a doença de Chagas. Eu não vou falar sobre essas doenças, porque eu vou pedir para vocês pesquisarem sobre elas, certo? Aí no livro de vocês podem ver o protozoário que causa a doença de Chagas no ser humano, certo? Então, eu quero que vocês façam a leitura desse capítulo sobre os seres vivos microscópicos e vocês também vão pesquisar sobre essas doenças causadas por esses protozoários, como a malária, a amebíase, a giardíase e a doença de Chagas, para vocês ficarem conhecendo como vocês devem se prevenir dessas doenças, ok? Um abraço, até a próxima aula e tchau!